Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos cortar e costurar a pantacur. Eu fiz a pantacur usando o crepe Airflow, também lá da Riviera Tecidos Finos, vou deixar aqui embaixo a quantidade de tecido que eu usei e também as informações de qual tecido, né, que é o crepe Airflow, vou deixar os códigos também. E lembrando sempre que vocês têm cupom de desconto nas comprinhas acima de R$50, é só usar o cupomzinho #Edna para garantir o seu desconto. Se você tá chegando aqui agora e ainda não assistiu o vídeo dessa blusinha que eu estou usando, o link está aqui embaixo e ela também é feita no crepe Airflow, então os dois tecidos são lá da Riviera Tecidos Finos, tá bom? Então vamos lá pro corte e pra costura dessa pantacur que ficou muito confortável. Vamos partir então da modelagem base de calça, né, que eu já tenho até copiado aqui embaixo, já vou mostrar pra vocês, mas primeiro vamos dar uma olhada aqui no modelinho da nossa pantacur. Então ela vai ter um cos com elástico aqui na cintura, um elástico de 5 centímetros, vai ter esse bolsinho aqui rebatido por cima, né, não é aquele bolso faca embutido, vai ter aqui um rolotezinho só por cima mesmo do elástico, só a nível de detalhe mesmo, não vai ter função nenhuma de ajustar a cintura. Vai ter uma falsa braguilha aqui também, não vai ter zíper, né, obviamente. E ela vai ter um shapezinho mais largo aqui em relação, principalmente aqui na largura das pernas. Aqui no quadril também vai ter uma folguinha de vestibilidade, mas não vai ser tão grande, mas também vai ser mais folgadinha, até porque o modelinho pede uma folga maior de vestibilidade. Na parte das costas ela vai ser lisa, não vai ter bolso nem nada, e então basicamente aqui o comprimento dela vai ser o comprimento que vocês decidirem. Então já que definimos aqui o modelinho, agora o próximo passo é fazer a interpretação do modelo aqui na nossa base. Então aqui, ó, eu vou até pegar a base original pra vocês, né, aqui eu já fiz aqui no canal, inclusive já tem aula dessa base de calça aqui, e eu só basicamente copiei aqui frente e costas. E aqui alguns detalhes que eu gostaria de frisar pra vocês, que é importante, especialmente essa linha do fio, né, que é essa linha aqui do centro da calça, né, que também é a linha que vai definir ali se a sua calça está no fio reto ou não, e na calça isso é muito importante, né, eu já expliquei isso pra vocês lá na aula da modelagem, porque é a partir dessa linha aqui que vocês vão fazer as modificações e também vai precisar dela, obviamente, pra cortar. Então essas linhas, especialmente aqui do fio e do quadril, pelo menos tem que ter. Aí eu já preferi fazer todas, né, pra vocês saberem direitinho como que eu vou fazer os aumentos, de folga, enfim. Mas então aqui eu já copiei, ó, frente e costas, e aqui na parte das costas vocês viram que eu não marquei pence, embora eu tenha copiado aqui com a pence do jeito que ela tá na base. Só que aqui eu liguei retinho, né, porque como é um cos de elástico, eu não vou precisar fechar essa pence, obviamente. Então, com a base já copiada aqui no meu outro papel, eu vou começar aqui a fazer as modificações que eu quero para esse modelo. A primeira modificação que eu vou fazer é aqui na altura de cintura, porque essa base, ela tá com a cintura no lugar, né? A nossa cintura certa no corpo. E eu não quero ela tão alta, então eu já vou rebaixar aqui 2 centímetros na região da cintura. E já vou marcar aqui. E aqui eu já vou até exceder aqui pra fora da minha cintura, porque essa cintura ela vai ficar maior, né? Porque agora aqui, a outra modificação importante que eu preciso fazer é colocar aqui na cintura a mesma medida que eu tenho aqui no quadril. Por quê? É uma peça de elástico e essa cintura ela vai ter que passar pelo meu quadril. Eu vou ter que vestir essa peça, então eu só consigo vestir se a minha cintura estiver da mesma largura do quadril. Então eu vou medir aqui quanto que eu tenho aqui, ó, no meu quadril original. Eu tenho 24 centímetros, então eu vou colocar aqui, ó, 24 centímetros também aqui na minha linha de cintura. Então eu vou chegar aqui até o 24. Então essa aqui é a minha nova medida de cintura. Porém, agora aqui no quadril eu quero dar uma folga de vestibilidade, porque aqui é uma base, né? E a base não tem folga de vestibilidade. Eu vou dar uma folga aqui de 2 centímetros na lateral e eu vou seguir com essa folga até aqui na altura do meu joelho. E eu vou fazer essa mesma folguinha aqui no entrepernas, ó, de 2 centímetros. Não vou aumentar aqui em gancho, tá, pessoal? Em saída de gancho. O gancho aqui vai ser o mesmo. E agora aqui, ó, eu já vou ligar e vocês vão ver que ela vai ficar bem quadrada e é normal. E agora aqui eu vou ligar aqui embaixo. Aqui ela vai fazer uma quininha, então é só vir dar uma leve arredondada aqui também, igual a gente sempre faz, né? Aqui, na linha do gancho, eu já vou ligar aqui, na onde eu dei a minha folga de vestibilidade aqui na altura do joelho. E lembrando, pessoal, sempre que essa folga de vestibilidade, ela é opcional em relação à quantidade. Tem que ter uma folga, né? No caso desse modelinho, ela é mais folgadinha, mas se você quiser colocar 3, 4 centímetros, também pode. A diferença é que, obviamente, vai ficar mais larga. Depois que eu fiz esse aumento aqui, agora o próximo passo eu vou definir o comprimento que eu vou querer a minha pantacur. E eu vou definir aqui que eu quero ela com 80 centímetros, já até marquei aqui, e vou esquadrar essa linha. E por que que é bom vocês já copiarem bem certinho, ó? Porque depois vocês não precisam ficar medindo tudo. Aqui, do jeito que eu vou esquadrar a barra, eu já vou esquadrar a barra aqui também da parte das costas, porque eu sei que tá bem certinho. Agora aqui na parte da barra, eu vou querer ela reta, né? Então eu vou vir aqui, ó,
e vou esquadrar encontrando ali com a folga de vestibilidade que eu dei, ó. Ou seja, a partir do joelho ela vai descer reto. E vou fazer a mesma coisa aqui pro lado de dentro. Pronto, feito isso, agora eu vou definir aqui a largura do meu cos. O elástico que eu vou usar é um elástico de 5 centímetros, então o meu cos automaticamente precisa ter 5 centímetros. Então, vou vir aqui, ó, e marcar 5 centímetros de cada lado. E vou esquadrar. Então, aqui eu tenho o cos frente. Agora que eu já defini aqui o cos, eu vou fazer um rebaixamento aqui de 1 centímetrozinho, rebaixamento de anatomia, e vou ligar ali do outro lado. E aqui vocês podem ligar até com a régua mais curvadinha, tá, pessoal? Vou ligar aqui com a régua reta mesmo. Essa parte aqui, então, vai sair, ó, que é a minha anatomia. Então, agora aqui, a partir do cos, né, eu vou fazer o bolso. Vou deixar o bolso aqui na altura da linha do gancho, mas lembrando que ele pode ser um pouquinho maior ou um pouquinho mais curto, vai depender do gosto de vocês. E aí, aqui eu vou deixar ele com 14 centímetros, ó. E vou esquadrar até aqui a linha da cintura. Agora, eu vou definir aqui a largura na boca do bolso, né? Eu vou colocar aqui 4 centímetros. E essa altura aqui na lateral, ela normalmente pode variar entre 12 até 14 centímetros. Eu gosto sempre de medir aqui, que caiba, uma medida que caiba a minha mão. E no meu caso aqui, ó, eu vou deixar ele com 12 centímetros e meio. Vou usar a régua curva pra ligar aqui. Aqui eu tô olhando, eu vou decidir fazer ele um pouquinho mais compridinho. Então, eu vou descer aqui 2 centímetros além da altura do gancho, ó, e vou fazer. Então, essa parte aqui é a parte do meu bolso. E aí, vocês têm que carretilhar pra tirar ele daqui, né? Porque ele vai ser um bolso que vai ser costurado por cima. E aqui, essa parte do bolso, já queria dar uma dica pra vocês, ó. Quando vocês forem carretilhar, já dá pra carretilhar diretamente num papel cartão. Esse aqui não é dessa calça, ó. Vocês vão ver até que ele tá com uma curvinha diferente aqui. Porque vocês já podem usar depois ele como molde pra passar. Porque como o tecido que eu vou trabalhar é um tecido mais mole, então ele não vinca com muita facilidade. Então, se você tem um moldezinho pra vincar, facilita bastante. Então, aqui a parte da frente tá quase pronta. Eu vou agora aqui fazer a alteração pra falsa braguilha. E pra isso, eu vou sair aqui 4 centímetros e vou marcar 4 centímetros aqui também, ó, na altura do gancho. E vou ligar. Aqui eu sei que tem que ter um pique, né? Então, essa parte aqui é a parte que eu vou fazer a minha falsa braguilha. Feito isso, agora é só a gente recortar aqui, né? E em seguida já fazer as modificações ali da parte das costas. Vou tirar aqui o cos. E aqui, ó, na parte do rebaixamento, eu aconselho vocês a dobrarem a parte que vai ser a falsa braguilha pra dentro. E daí, só então cortar aqui o rebaixamento, que vocês vão ver que ela vai dar uma inclinadinha ali. Olha só, vai fazer essa inclinadinha aqui. É pouco, mas é importante fazer assim. E aí aqui, ó, vou dar o pique, né, pra eu delimitar aqui onde é que vai ser iniciar a falsa braguilha. E aí aqui no bolso, pessoal, eu vou até usar esse mesmo papel cartão que eu já tenho aqui, porque eu não tenho mais pra fazer outro moldezinho, então eu vou usar esse. E eu vi aqui que os comprimentos, ó, estão bem parecidos. Só a diferença aqui na largura aqui da boca do bolso mesmo, então eu vou usar só para eu poder aproveitar o mesmo molde. Mas vocês saibam que vocês carretilham aqui em outro papel, né? E façam o moldezinho do bolso. E depois, se vocês quiserem, vocês transfiram para um papel cartão para facilitar. Então, feito isso, tá prontinha aqui a parte da frente. Agora eu vou fazer as modificações aqui na parte das costas. Então, aqui a primeira modificação que fizemos foi rebaixar 2 centímetros aqui na linha da cintura. E eu já vou fazer aqui o mesmo processo. Vou medir aqui a medida do meu quadril, que no meu caso aqui é 26. E vou colocar aqui, desenhando a minha nova cintura. Aqui no quadril eu vou dar os 2 centímetros de folga também. E agora aqui eu vou definir a largura do meu cos, né? Que a gente já marcou na frente, que é 5 centímetros. Agora aqui é só recortar. Lembrando que aqui essa questão de folga de vestibilidade, se vocês quiserem deixar a barra mais estreita, mais larga, é bem opcional, tá, pessoal? Não tem regra aqui, não. Então, feito isso, ó, agora eu vou vir aqui e vou conferir as minhas laterais, se tá tudo certinho, né? Ó, questão de comprimento. Vou conferir aqui também o meu entrepernas, tá bem certinho. Então, aqui o corpo da pantacur já tá pronto, né? Aqui eu já tenho o bolso, que eu vou reaproveitar, que eu já falei pra vocês, por isso, inclusive, que ficou tão rabiscado. E agora aqui o cos. Eu vou medir quanto que eu tenho aqui de largura de cos, né? Porque eu vou cortar uma tira inteira na hora lá do corte. Porque eu não vou fazer costuras aqui nas laterais. Então, eu vou medir aqui quanto que vai dar. E ele tem que dar a circunferência do meu quadril, ó. Aqui ele tá dando 51, no caso, né? Vai dar 102.
e a circunferência do meu quadril é 100, né, a medida certa, então eu já sei que essa medida vai passar. Então eu vou cortar uma tira medindo 12 centímetros de largura. Por que 12? Porque o elástico que eu vou usar pra pôr aqui vai ser um elástico de 5 centímetros, mas eu preciso de mais 1 centímetro de margem de costura, né? Então aqui já teria que ficar com 6. Então eu já vou cortar ele direto com 12, porque aqui em cima ele vai ser dobra, e eu vou fazer ele inteiro com uma única costura só ali no centro costas. E aqui vocês têm duas opções. Vocês podem fazer diretamente no papel, essa modelagem que eu tô falando, ou já podem cortar no tecido na hora do corte. Eu normalmente corto no tecido porque já é uma parte totalmente reta, então não tem muito segredo. Só vou anotar as medidas que ele vai precisar ter. Vou colocar aqui 102 centímetros de comprimento, porque eu preciso de margem de costura ali nos encontros também, por 12 centímetros de largura, certo? Então aqui o comprimento total dele, mais a largura total, já incluindo ali a margem de costura pro elástico. E agora aqui o elástico, eu já até peguei ele aqui, eu normalmente gosto de medir já diretamente no meu corpo e definir aqui a largura que eu quero. Por quê? Porque tem os cálculos de elasticidade que dá pra gente fazer, né? Diminuir aí 15%, 20%, enfim. Só que tem marcas de elástico que às vezes tem uma esticabilidade melhor e outras não são tão boas. Então isso pode dar uma diferença. Então, por exemplo, se eu usar uma diminuição de 20%, digamos, em um elástico que tem uma esticabilidade boa, pode ser que ele vai ficar bom na cintura. Mas se eu pegar uma outra marca que não tem uma esticabilidade tão boa, pode acontecer dele ficar mais larguinho. E isso também tem a ver com o tecido que vocês vão utilizar. Se for um tecido mais fino, o elástico ele vai exercer melhor, né, o seu poder de esticabilidade. Se é um tecido mais grosso, ele obviamente vai ter mais dificuldade para encolher. Então, o que eu recomendo? Vocês medirem na cintura de vocês, para não correr o risco de fazer e rebater todo o elástico e depois ficar largo, à medida que vocês se sintam confortáveis, que é o que eu vou fazer aqui. Então, o que eu fiz? Eu já vim aqui na minha cintura e medi um tamanho que eu fique confortável com esse elástico na minha cintura. E como eu trabalho muito sob medida, eu já prefiro diretamente tirar a medida na cintura da pessoa para não correr o risco de acontecer essas divergências, igual eu expliquei para vocês em relação à esticabilidade do elástico. Bom, então aqui eu já posso vir cortar. E aqui lembrando que vocês vão precisar emendar ele, então vocês têm que deixar já uma medida com 1 centímetrozinho mais de folga para poder costurar. Então, agora que o nosso molde tá pronto, o próximo passo é cortar e costurar a pantacur. Então, aqui para começar o nosso processo do corte da pantacur, eu estou aqui com aproximadamente 1,40 m de tecido. E aqui, como esse tecido é rasgável, ó, eu sei que ele tá aqui com as extremidades bem retinha, eu já vou marcar aqui os 12 centímetros de largura, que é a medida do meu cos, né? Na verdade, eu vou deixar 12,5, porque ele dá uma desfiadinha na hora que rasga. E já vou aqui fazer o pique. E eu sei que ele tem que ter aqui de comprimento 101 centímetros, né? Que é a medida do meu quadril. Então, eu vou vir aqui, ó, montar a orelha do tecido ali e vou marcar aqui no 102, porque vai ter margem de costura. Então, aqui também eu vou marcar 12,5. E aqui eu já vou, inclusive, cortar. E agora, eu já posso vir aqui, ó, e rasgar. Prontinho, ó. Então, aqui eu já tenho o meu cos. Pronto, ó. Então, agora aqui eu vou posicionar o molde, né? E eu vou usar aqui a linha do eixo da calça pra achar o fio do meu tecido. E aqui, como eu tô com o tecido dobrado, né, eu vou usar aqui a extremidade da mesa, ó, porque eu coloquei aqui orelha com orelha, e agora é só eu usar como referência aqui para centralizar a minha calça, para que ela não saia do fio. Então, a mesma distância que tem aqui da barra até a extremidade, tem que ter aqui na cintura até a extremidade aqui na lateral. Tá bom? Então, aqui eu vou medir, ó, e eu vou colocar uma medida que dê pra eu cortar com a margem de costura, porque só lembrando, né, esse molde eu só aumentei a folga de vestibilidade, eu não coloquei margem de costura. Então, aqui na parte da cintura tá dando 25, já medi, aí eu vou colocar aqui o pezinho, pra que o molde não saia do lugar, e vou medir aqui na barra também. Ó, por incrível que pareça, ela quase corretinha aqui já, afastar um pouquinho, deu 25 também. Então, agora eu vou distribuir os meus pezinhos e vou começar a cortar. E aqui eu só vou marcar os encontros de joelho, só pra ter as referências lá na hora de costurar. As marcações que eu sempre falo pra vocês que eu gosto de fazer. E aqui as marcações importantes, ó, que vocês têm que transferirem, é onde termina aqui a altura do bolso, aqui na parte da cintura. E aqui eu acabei não fazendo buraquinho lá na modelagem, mas é interessante vocês fazerem aqui também, ó. Que é onde vai terminar exatamente a quininha do bolso aqui.
Então, aqui eu vou transferir essas medidas lá pro lado direito, né? Porque o meu bolso, ele vai ser costurado do lado direito. Então, eu vou transferir aqui, ó, a medida da lateral, da altura, né? E vou também transferir aqui a da cintura. Que daí eu já tenho meu ponto de referência na hora de costurar. Agora, eu vou aqui cortar o meu bolso. E aqui eu vou usar como medida aquele que eu já fiz no papel cartão. Na verdade, eu já tinha aqui, né, que nem eu expliquei pra vocês lá na aula da modelagem. E esse aqui, eu só vou conferir aqui, ó, se ele tá com as margens costura. E no caso tá, ó, ele tá aqui do tamanho que eu já tinha desenhado e já tem um aumentozinho aqui na lateral da margem de costura, que inclusive tá até maior do que esse. Então, eu vou usar ele pra cortar aqui. A única coisa que eu acho que eu vou mudar um pouquinho é essa abertura aqui na boca dele. Eu vou deixar ela um pouquinho menos curva, mas eu vou usar essa mesma aqui como referência, tá bom? Eu vou cortar deixando uma margem mais ou menos de uns 2 centímetros nas partes retas, né? Aqui na lateral não, porque eu já sei que tá com a margem. Porque depois eu vou usar essa margem aqui justamente pra dobrar, né? Na hora de passar, que facilita se a gente não deixar ela tão pequena. Agora eu vou tirar aqui a parte do rolotê, que eu vou colocar na cintura. Vou fazer o pique e vou rasgar também. Agora eu vou tirar o viés para fazer o acabamento ali da boca do bolso. Então aqui eu tenho a parte reta, né, que é a parte que rasgou. Então eu vou cortar aqui no sentido de 45 graus. Então, prontinho, ó, aqui eu tenho os 2 viezinhos do bolso, o meu rolotê, o bolso, parte aqui da frente e das costas, e aqui eu tenho a parte do cos, juntamente aqui com o meu elástico, ó. E se vocês forem fazer uma comparação, ó, essa é a diferença aqui básica que vai dar entre a largura do cos original, né, que vai passar pelo meu quadril, em relação aqui à medida do elástico, ó. Então, ele vai franzir uma quantidade considerável que vai ficar bem bonito. Tá bom? Então, o próximo passo agora é costurar e a gente vai lá pra máquina. Então, eu já estou aqui na máquina com todas as minhas partes da pantacur cortada, né? E eu vou começar a costurar pelas partes que eu vou precisar levar no ferro, ou seja, que eu vou precisar passar. Então, eu vou começar aqui montando o bolso, em seguida eu vou montar o rolotê, já vou fechar também aqui o cos, porque daí quando eu for lá pro ferro, eu já aproveito e passo tudo em uma viagem só. Aqui eu vou pegar o bolso, ó, e vocês percebam que eu alfinetei ele pra não perder direito e avesso, porque é um tecido escuro, né? Então, é bem fácil de perder. E aqui eu tenho viés, no viés mesmo, como eu já expliquei pra vocês lá na hora do corte, é um viés com 4 centímetros. E aqui eu vou pegar direito do tecido aqui do viés, com o avesso aqui do bolso. E vou passar uma costura aqui com mais ou menos 0,7 de margem, não chega a ser nem 1 centímetro não, tá? E aí aqui eu vou dando uma leve tensionada no viés, sem esticar demais, mas também sem deixar ele totalmente frouxo. Pronto, fiz a primeira costura, posso já aqui tirar o excesso. E agora eu vou vir aqui, ó, dobrar o viés e dobrar novamente e passar a segunda costura para fazer o acabamento. E aí vai ficar dessa forma aqui, ó. E eu vou fazer isso nos 2 bolsinhos. Aí aqui agora eu já vou fechar o rolotê. E aqui também agora eu já vou fechar o cos, vou fechar aqui com a margem de 1 centímetro. Depois eu vou passar lá no ferro, abrindo essa costura para ela ficar bem fininha ali, não fazer volume. E aí aqui eu já vou aproveitar e já vou unir também o elástico, ó, encontrando aqui as 2 pontas e costurar aqui para fechar a cintura. Prontinho, feito isso, agora eu vou ali no ferro, vou desvirar o rolotê, vou passar aqui o cos, vincando ele aqui no meio, ó, para ficar bem certinho. E já vou vincar aqui também os bolsos para em seguida eu já colocar ali na parte da frente. Então, olha só, pessoal, eu até trouxe aqui, ó, o papel cartão para vocês verem, que foi a dica que eu dei para vincar o bolso bem certinho, ó. Porque o papel cartão, como ele é mais durinho, né, a gente consegue vincar aqui, ó, com uma facilidade muito maior. E aí, ó, vocês vão ver que ele fica bem certinho. Aí é só alfinetar na calça e costurar. Ó, o lado de cá eu já até alfinetei aqui, aí é bom colocar vários alfinetinhos, porque é um tecido bem molinho, né, então ele vai sair com muita facilidade do lugar se vocês não alfinetar bem. E aqui tem as marcaçõezinhas, ó, e agora é só vir e posicionar aqui, ó. Aí então aqui, ó, depois que eu alfinetei, é só passar uma costura aqui em volta do bolso, e eu vou subir aqui também na lateral, e aqui na cintura pra ele ficar bem fixo. Pronto, ó, depois que eu coloquei aqui os 2 bolsos, né, eu vou virar aqui, ó, direito com direito, na parte da frente, e vou costurar aqui, ó, pegando aqui em volta da falsa braguilha, descer aqui, até aqui no finalzinho do gancho.
Então, vai ficar dessa forma aqui, ó. E aí, lembra que na hora lá do corte eu falei pra vocês, e da modelagem também do pique ali, ó, onde terminasse a braguilha era pra fazer um pique? É justamente pra medir aqui, ó, onde é que vai ser a finalização dela, porque aqui a gente vai só rebater e vai estar pronta a nossa falsa braguilha. Mas antes disso eu vou precisar overlocar. E aí eu já vou aqui unir o gancho traseiro, né, pra overlocar junto lá também. Pronto, agora é só ir ali pra overlock e passar o overlock aqui no gancho frente e aqui no gancho costas, tá? Então, olha só, já overloquei ali. Aqui eu dei até uma arredondadinha e alfinetei aqui no rumo onde a gente deu o pique, ó, que era a marcação do início da nossa falsa braguilha. E aí aqui, ó, pra eu fazer a costura bem certinho, eu posso vir riscar a mão mesmo, aqui a mão livre, ou vocês podem fazer um gabaritozinho aqui também só pra vocês não ficar entortando. E aí agora aqui é só vir acompanhar a marcação. E aí aqui, ó, eu só vou passar uma costurinha aqui em cima pra essa partezinha não ficar solta, né, e não dificultar ali na hora que eu for colocar o cos com o elástico. Pronto, feito isso, agora eu já posso vir aqui com as laterais, ó, que eu já overloquei aqui também o gancho costas, ó. Posso colocar aqui lateral com lateral e já fechar de fora a fora. E na sequência já unir ali o entre pernas também. Ó, e aqui as marcações são bem importantes por conta disso aqui, ó. Eu tenho marcação na parte da frente e marcação aqui na parte da costa, que é a altura do joelho. Então aqui é só segurar, ó, que eu não vou correr o risco dessa perna ficar torcendo ou um lado ficar repuxando mais do que o outro. Por isso que é muito importante vocês transferirem as marcações aqui para o tecido. Pronto, ó, depois que eu uni aqui as laterais, agora eu vou unir aqui os entrepernas, né? Vou pegar aqui gancho dianteiro com gancho traseiro, vou colocar um alfinete, ó, pra marcar bem certinho o rumo. E aqui eu não tenho um lado pra começar, pessoal. Aqui eu normalmente começo aqui de baixo e faço a volta. Nesse caso aqui, que é essa forma que eu tô fechando o entrepernas, né? Porque tem outros modelos, por exemplo, calça social, eu gosto de fechar de uma forma diferente. E aí aqui, como eu já alfinetei e eu tenho certeza que esse entrepernas tá tudo certinho aqui, um com o outro, eu começo aqui da barra mesmo, sem preocupação nenhuma. Porque o perigo de fechar desse jeito é se um dos lados estiver maior que o outro, aí fica repuxando, fica torcendo, né? Prontinho, ó, já fechei aqui o entrepernas, vou dar uma conferida aqui no meu gancho, se as costuras bateram, ó, tá bem certinha, que eu alfinetei, né? E agora aqui eu só vou overlocar então aqui nas laterais, né? E aqui também no entrepernas, ó. E aí já vou vir preparar o cos de elástico. Então prontinho, ó, já overloquei aqui as laterais, o entrepernas. E aqui a barra eu não vou fazer agora porque eu quero provar ela primeiro pra eu decidir se vai ser esse tamanho mesmo que eu quero. E agora então eu vou preparar aqui o cos. Aqui eu já tenho o elástico, né, que eu vou colocar. Aqui eu já preparei também o rolotezinho, ó, que eu vou costurar por cima. E aqui eu coloquei duas ponteirinhas só pra dar um charmezinho aqui pra ela não ficar totalmente lisa. Então já vou reservar aqui. E aqui também, como eu já mostrei pra vocês, já fechei o cos e vinquei aqui marcando o meio, né, aqui dos 5 centímetros, ó, porque daí depois o elástico vai vir aqui por dentro. E aí aqui um truquezinho, né, que eu gosto de fazer pra rebater sem torcer, olha só, vocês vão ver que aqui, ó, ele vai estar passando exatamente a margem de 1 centímetro, um pouquinho mais aqui, na verdade, que 1 centímetro, ó, pra baixo, que vai ser o suficiente pra costurar ali na parte da calça. Então eu vou pegar aqui o elástico, eu vou marcar aqui, vou pegar o meio aqui, ó, e vou marcar o meio aqui do elástico também. Agora, eu vou encontrar os dois meios e vou marcar as laterais. Vou vir aqui no cos de tecido e vou fazer as mesmas marcações. Ó, pegar o meio aqui e marcar o meio aqui. E aqui eu tô usando giz e caneta apagável com ferro, tá? Então, aqui, ó, eu vou pegar aqui a costura do centro, que eu vou colocar no centro costas, e vou pegar exatamente aqui a emenda do elástico e colocar aqui, ó. E vou aumentar o ponto da minha máquina pro número 5, o maior ponto que vocês tiverem na máquina de vocês, e passar uma costura aqui na vertical, ou seja, atravessando o elástico e o cos mesmo. Deixando sempre o elástico bem ajeitadinho aqui em cima na quina onde foi vincada, ó. Pronto, não precisa fazer retrocesso nem nada, tá? E aí vocês vão seguir fazendo aqui a união de todas as marcações que a gente fez, ó. Pegar a parte que marcamos no tecido com a parte que a gente marcou no elástico. Então, pronto, ó, depois que passou aqui todas as costuras atravessando o elástico, unindo ele aqui no cos, vocês vão perceber que, obviamente, né, o cos vai ficar mais frouxo, ó. E aí, agora, é só vir aqui rebater. Então, eu vou pegar aqui do centro costas, né, onde tem a minha emenda. E aí, aqui a distância de cada costura vai depender da largura do cos que vocês estiverem trabalhando. Aqui, como eu tô trabalhando com um elástico de 5 centímetros, eu vou passar a primeira costura aqui com
1,5 centímetro e depois outra com 1,5. Como ele tá costurado aqui, ó, fixo, ele não vai ficar aqui correndo o risco de ficar escapando, tá vendo? Aí facilita muito, muito mesmo na hora de rebater esse elástico. Então, eu vou começar aqui com a primeira costura com 1,5, sempre segura aqui, sempre deixando a agulha abaixada, pro elástico não ficar escorregando. Passada a primeira costura, ó, eu vou passar a segunda e aí da segunda em diante fica um pouco mais fácil, porque já tem a primeira, né, que já fixou o elástico lá dentro, mas eu vou seguir no mesmo processo, ó. Para passar a última costura, ó, eu vou vir aqui, como eu não tenho mais a marcação aqui da máquina, eu vou vir aqui, vou marcar 1,5, vou posicionar aqui onde eu quero. E para que não aconteça de eu sair costurando e entortando, eu vou usar aqui o guia de costura. Ó, vai ficar assim, dessa forma. Aqui vai sobrar um pedacinho ainda de elástico, né? Mas aqui, ó, eu vou costurar, pegando aqui só a extremidade do tecido. Então, agora aqui é só vir e retirar aquela costura que a gente fez, atravessando aqui o elástico. E como ela tá em ponto grande, é bem facinho de tirar. Então, aqui depois que eu já tirei as costuras, né, que eu tinha colocado ali de segurança, eu vou pegar o cos e aqui a calça virada do lado avesso mesmo, do jeito que ela já estava. Vou pegar aqui o encontro do cos e unir aqui no gancho costas, né, porque eu vou deixar a costura do cos aqui, morrendo aqui na parte das costas. E aqui eu só vou prestar atenção para onde a minha costura tá tombada, ó, a costura do gancho, né, para eu deixar ela tombadinha aqui pro mesmo lado, aqui na parte de cima. Feito isso, ó, eu vou encontrar aqui, costura com costura, do cos e da calça, e vou pôr um alfinete. E aí, eu já vou usar aqui as próprias marcações, ó, que a gente tinha feito antes, nas laterais, pra unir aqui, ó, lateral de cos com lateral da calça. Eu até reforcei aqui, porque conforme vai manuseando, ele dá uma apagadinha, né? Então, é só vir aqui, ó, lateral do cos com lateral da calça e alfinetar também. E vou fazer isso nas outras marcações, e aí é só seguir, ó, esticando aqui e costurando. E vocês vão ver, ó, que ele vai esticar bem certinho, estica todo o cos e aqui contempla toda a calça. Sinal que o cos está exatamente do mesmo tamanho aqui da parte da calça, né, que é bem importante. Então, prontinho, pessoal, ó, já costurei aqui. Então, agora aqui eu vou overlocar a barra e passar o overlock aqui no cos. E, pra finalizar, eu só vou fixar aqui o rolotezinho ali na cintura pra dar um charmezinho a mais. Então, prontinho, pessoal, ó, já finalizei aqui a barra e agora é só passar, né? E aqui no cos, ó, eu normalmente passo jogando essa costura aqui do cos pra baixo, pra ela ficar bem assentadinha. E ficou assim.